queridos alunos do LAC-ENEM, como é que vocês estão? Tudo certinho? Beleza? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos filosóficos, em especial no tema filosofia política, tá? Em especial hoje dois grandes autores contratualistas, que são Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Vamos começar fazendo uma observação atenta aí do senhor Thomas Hobbes. Belezinha? Então vamos lá. Bom, informação fundamental do Hobbes, tá? Hobbes alega em sua autobiografia: ao nascer, sua mãe teria dado à luz a gêmeos. Hobbes e o medo. Pessoal, o medo é uma questão fundamental para Hobbes, tá? Toda a filosofia política de Hobbes vai ser em torno da ideia de medo. Que medo é esse em específico? O medo da violência, o medo da destruição, tá? O medo da extinção da espécie. Essa é uma questão que o Hobbes vai refletir muito, né? O grande sentimento que, podemos dizer assim, acompanha o Hobbes a todo momento nas suas observações sobre filosofia política é o medo. Em especial, o medo da violência. Thomas Hobbes vai afirmar de uma forma muito clara, muito enfática, que o homem não é flor que se cheire, né? O homem, ele é um ser destruidor por natureza. A natureza do homem não é boa, a natureza do homem não é generosa, tá? O homem, ele é naturalmente cruel, ele é naturalmente egoísta. E por isso, que isso dá motivo para que tenhamos medo. Porque a todo e qualquer momento, a guerra de todos contra todos, como diz Thomas Hobbes, pode dizimar a espécie. Então, o que acontece? Hobbes ele vai fazer uma ampla observação sobre a ideia de medo. Ora, qual é o sentimento oposto, de medo? O sentimento oposto de medo é a confiança. Tá? Agora, como que o Estado pode garantir a confiança de que vai proteger o cidadão? Dando segurança a ele. Então, toda a palavra-chave, tá? O sentimento-chave, acabamos de ver que é o medo. Agora, a palavra-chave, portanto, para que não tenhamos medo, para resolvermos essa questão do medo, é a questão da segurança. Vamos observar isso de uma forma atenta agora. Veja bem, famosa frase de Hobbes, muito boa inclusive para você usar em redação aí. O homem é o lobo do homem. O que Hobbes quer dizer com essa frase, meu amigo? De que o homem é o lobo do homem. O que você interpreta dessa frase? O homem é o lobo do homem. O homem é o predador do próprio homem. O homem não precisa de um meteoro cair aqui na Terra e acabar com tudo. Se você deixar o homem sozinho, ele vai se acabando. Sozinho ele vai se destruindo. O homem não é flor que se cheire, A disputa entre os homens é uma disputa muito cruel. Você percebe que o ser humano, quando ele nasce, ele já manifesta esse instinto, Ah, é meu, eu vi primeiro. Você percebe que há no ser humano um instinto de preservação. Esse instinto de preservação é um sentimento muito forte, de fato, em todo ser humano. Você não conhece um único ser humano que não tem esse instinto de preservação. Esse instinto de preservação, ele se manifesta nas formas mais comuns do nosso dia a dia. Você intuitivamente você acaba desviando de um buraco na rua, por exemplo. Por quê? Você não pensou, você simplesmente desviou. Você vê uma cobra passando, você naturalmente pula. Por quê? Porque você não quer morrer. E você não pensou antes de pular. Você já foi pulando. Por quê? Porque você sabia que se você continuasse ali, você correria risco de morrer. Aquela cobra poderia te picar e você poderia ter problemas a partir daí. Então, naturalmente, você não quer a morte. Você foge da morte. E por que você foge da morte? Primeiro, nós vivemos numa situação de medo. Medo do quê? Medo do outro. Medo do desconhecido. Medo da violência. Se você for parar para pensar bem, analise a nossa condição humana, como ela é. A nossa condição humana na Terra ela é uma condição precária. Nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos para onde vamos. E além disso, a qualquer momento eu posso morrer. A qualquer momento a gente pode simplesmente não existir mais. E isso pode ser, obviamente, uma decorrência da nossa fragilidade física, através de doenças, mas pode ser de uma forma muito mais drástica, através da violência.
Então esse medo é muito forte. E esse medo muitas vezes gera inclusive um ciclo vicioso. Como eu tenho medo da violência, eu acabo respondendo ao problema da violência com mais violência. É a ideia também da justiça com as próprias mãos, que vai se desenvolvendo no ser humano. Eu tento resolver o problema da violência com mais violência. Aí o que eu tenho? É a mesma coisa que eu tentar apagar fogo com gasolina. Não vai dar certo. Tentar resolver o problema da violência com mais violência, você acaba criando um círculo vicioso. Então Thomas Hobbes ele pensou em frear esse círculo de alguma maneira. E ele pensou em criar uma teoria de Estado para frear este ciclo da violência para que a humanidade não se dizime de uma hora para outra. Ok? Agora, isso passa por uma profunda observação do que é o homem. Quem é este homem? Pergunta Hobbes. O homem é egoísta e astuto por natureza. Perceba aí o tom pessimista. O homem não é bom. O homem não é generoso. O homem ele é egoísta por natureza. Já em Maquiavel tínhamos visto uma doutrina semelhante. E Hobbes se inspira muito em Maquiavel. Tá? O homem é egoísta e astuto por natureza. Egoísta, concentra tudo em si. Primeiro ele pensa em si mesmo, depois ele vai pensar no outro. O que o Hobbes está dizendo é o seguinte: não há, em hipótese nenhuma, a possibilidade de você imaginar que o homem faça o bem ao outro. Porque até quando ele faz o bem, é alguma recompensa que ele está querendo. Né? Por mais puro que ele seja, ou que ele possa parecer ser, no fundo, o que ele quer é o reconhecimento. Ele quer a centralidade. Tá? Então, a partir do momento em que eu reflito que o homem é egoísta por natureza, isso vai ter uma consequência na teoria política de Hobbes. É óbvio que vai. E além disso, Hobbes vai dizer, o homem é astuto. O que é astuto? Astúcia é uma inteligência, sem sombra de dúvidas, mas é uma inteligência que me leva a fazer coisas erradas. Né? A astúcia é uma inteligência para o mal, podemos dizer assim. Ok? Você tem a sabedoria, que é a inteligência para o bem, mas você tem a astúcia, que é a inteligência para o mal. Correto? Este homem astuto e egoísta, este homem que é o lobo do homem, este homem que vive em guerra com o seu semelhante. Como dominar este homem? Como fazer com que o Estado fique regularizado, fique ameno, fique tranquilo? Como fazer que a vida em sociedade seja uma vida boa? São questões que vão ser muito presentes na mente de Hobbes. Ok? E ele vai tentar responder essas questões. Analisa, portanto, o instinto humano. Analisa que é de fato difícil você controlar esse instinto. Bom, você pode ver isso de várias maneiras. Um exemplo que me vem à mente agora é o seguinte. O sujeito, quando ele está morrendo afogado, o que acontece quando alguém está morrendo afogado e chega alguém para tentar salvar? Ele não quer saber da pessoa que vai tentar salvar. Ele pode, no desespero, ele vai olhar só para ele mesmo e pode montar na pessoa e os dois podem ser afogados juntos. Tanto é que o salva-vidas, quando geralmente ele vai salvar alguém, ele pega e dá um tapa na pessoa para a pessoa desmaiar e aí sim ela conseguir ser salva, porque senão o desespero vai ser grande e os dois podem se afogar. O salva-vidas, já consciente de que o homem ele tem um instinto muito forte nessas horas, e também para salvar a sua própria vida, ele já dá esse tapa para o sujeito ficar inconsciente e aí sim você poder salvar a vida do cara. Então, presta atenção que a resposta de Thomas Hobbes sobre como deve agir o Estado passa por esse exemplo. O Estado ele deve ser, para Thomas Hobbes, esse salva-vidas que dá um tapa na cara desse sujeito. Para salvar a vida do sujeito, eu tenho que, de alguma maneira, cercear sua liberdade. Vamos chegar nesse ponto já no próximo slide. Ok? Então, sentença básica aqui. Vivemos numa guerra de todos contra todos. Outra frase de Hobbes. Vivemos uma guerra de todos contra todos. A violência é uma característica fundamental de todos os povos.
Tá? Você percebe não só entre nós, né, ditos civilizados, mas também entre os próprios indígenas, entre as tribos muito rivais umas às outras. Né? A violência parece que ela está, né, na humanidade desde que o primeiro homem começou a existir. É algo impressionante. Né? A violência, a comparação, a inveja, a disputa, é sempre uma guerra. Você olha para o outro e vê no outro uma ameaça. E essa ameaça, ela é uma ameaça não só de um sujeito que pode tomar o seu lugar, mas que muitas vezes pode tomar a sua vida. Então você vai sempre desconfiar do outro. O outro é sempre uma ameaça. E justamente por ser o outro uma ameaça, eu não vou esperar a ameaça se concretizar. Eu não vou esperar o sujeito tentar me matar. Eu já vou me defender logo. Então eu já tomo como ofensa qualquer coisa, e a gente vive, portanto, nessa tensão, nesse conflito que é tão próprio da natureza humana, nós sabemos, ok? Bom, o conceito pessimista da natureza humana influenciará profundamente a teoria política. Isso aqui a gente já falou, e é agora que a gente vai explicar exatamente o que o Hobbes está querendo dizer. Sendo os homens egoístas por natureza, é preciso que se submetam a uma força maior, o Estado, chamado por Hobbes de Leviatã. Assim, a liberdade é vista de modo negativo por Hobbes. Pessoal, aqui a gente chegou num ponto fundamental. Fundamental, preste atenção. Se os homens são egoístas por natureza, como é que eu vou criar um Estado bonzinho se o homem não é bonzinho? O Estado tem que ser forte, tem que ser controlador, tem que ser assustador como um monstro. Por isso que Hobbes dá o nome de Leviatã. É um monstro marítimo que assusta as pessoas. Então o Estado tem que assustar. Porque se ele não assustar, o que vai acontecer? O homem vai se sentir muito livre e vai sair por aí matando os outros. Então a violência tem que ser concentrada nas mãos do Estado. O Estado deve ser o detentor da violência. Os homens não devem ter o monopólio da violência. O monopólio da violência está nas mãos do Estado. Por quê? Porque só com o monopólio da violência é que eu consigo, né, amenizar a situação. Correto? Portanto, perceba aí uma desconfiança muito grande do Hobbes na capacidade do homem se organizar. Por exemplo, o ideal anarquista para o Hobbes é a maior loucura que pode existir. Como assim os homens vão se organizar livremente? Né, vão viver de uma comunidade, de uma forma pacífica, sem lei? O Hobbes vai dizer o seguinte, meu irmão, isso é uma grande ilusão da sua cabeça. Não existe a possibilidade de você pensar nenhuma forma de anarquismo. Por quê? Porque os homens vão se destruir. A liberdade, para Hobbes, é algo negativo. A liberdade é a possibilidade para a destruição do outro. Isso é liberdade para o Hobbes. Hobbes não acredita que liberdade é livre-arbítrio, é consciência, é possibilidade de você escolher o melhor para a sua vida. Não. Hobbes vai dizer o seguinte, o que é liberdade? É a capacidade de você escolher aonde você está. E nisso, a liberdade ela pode ser o preâmbulo, aí, a condição para a destruição do outro. Né? Eu destruo o outro, eu crio uma condição de violência generalizada. Eu tento destruir o outro vai tentar me destruir também. E surge, inclusive, um problema muito grave, que é o problema da vingança. Você imagina os efeitos que a vingança tem. Tem um filme muito interessante sobre isso, eu queria recomendar aqui para vocês. É um filme brasileiro chamado Abril Despedaçado. É um filme com o Rodrigo Santoro, que mostra exatamente o ciclo da violência, né, no interior do Nordeste. Muito interessante esse filme, recomendo para vocês assistirem. A violência, ela parece que é uma tentativa de você apaziguar algo, mas com exatamente aquilo que gera, né, aquilo que você tenta evitar. É uma coisa contraditória. Você quer acabar com a violência, mas ao mesmo tempo você se utiliza de um método violento para acabar com ela. Então o que é a vingança? Não, eu tenho que me livrar daquele sujeito. Aquele sujeito me causa o mal, aquele sujeito me causa o terror. E você vai se vingar dele, mas alguém vai se vingar também da morte desse cara. E aí você, como diz a famosa frase de Gandhi, olho por olho e o mundo inteiro vai ficar cego. Olho por olho e o mundo inteiro vai ficar cego. Hobbes vê isso.
vê que olho por olho e o mundo vai ficar cego. Mas ele não propõe uma medida amorosa, como Gandhi propôs para resolver esse problema. Ele propõe uma medida forte. O Estado tem que controlar. Punição tem que acontecer. A impunidade gera o crime. Né? O que acontece? Por exemplo, analise o nosso país. Há uma impunidade muito grande, a gente sabe disso. Você não acha que essa impunidade gera no sujeito uma sensação de que nada vai lhe acontecer? E aí, isso naturalmente não aumenta a violência na população? Vai aumentar. Tá? Por isso que Hobbes acredita que o Estado tem que ser uma força maior. E todos os homens têm que se submeter a essa força. Porque a liberdade é sinônimo de caos, é sinônimo de desordem, é sinônimo de uma total ausência de harmonia. Ok? Bom, dando prosseguimento aqui. Essa é a garantia da preservação de todos, pois caso o homem fosse independente, ocasionaria a destruição da sociedade. A independência do homem é sinal de destruição da sociedade. Ok? E aqui, galera, vem o ponto mais fundamental. Veja bem. O contrato social. Prestem atenção. O que o contrato social de Hobbes vai afirmar? Eu falei para vocês que o Hobbes era um contratualista. Ou seja, é preciso que a sociedade faça um pacto. Um pacto social. Que pacto social é esse? Vamos lá. Convenção firmada entre a população, onde esta sacrifica sua liberdade em nome da ordem geral. É um pacto de submissão. Preste atenção que esse argumento é delicado. Preste atenção. O homem tem que se organizar. Os homens vão ter que arrumar uma melhor forma de viver. E o que eles mais querem? Para Hobbes, o que o homem mais quer não é liberdade, é segurança. É isso que o homem mais deseja. Porque que adianta, por exemplo, a liberdade se eu não tenho segurança? Se eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, porque a qualquer momento a pessoa pode sair na rua e me matar. Então, a segurança é básica para Hobbes. Ok? Bom, então analise o seguinte. Se a segurança é o principal, eu posso sacrificar a minha liberdade. Então é o seguinte. A própria população, preste atenção nisso aqui, é a própria população quem vai sacrificar sua liberdade em prol da segurança. É como, imagine o seguinte, você está num ambiente e todas as pessoas ali elegem um líder, né? Fala o seguinte, olha, este líder, a partir de agora, vai ter total controle sobre a gente. Você abre mão de sua liberdade. Mas você está abrindo a mão da sua liberdade para ganhar uma coisa mais importante, que é a sua própria vida, né? E a segurança de você viver. Então, é uma troca. Sai a liberdade, entra a segurança. Tá? Porque a liberdade para Hobbes é sinônimo de caos. Acabamos de ver isso aqui. Ok? Então veja bem, um argumento totalmente detalhado aí para você compreender melhor. Não é o Estado quem deve obrigar o homem a sacrificar sua liberdade. É o próprio homem quem fala, não quero mais a minha liberdade é prejudicial, elejo, né, o Estado, elejo um governante para tomar conta da gente, porque a gente não dá conta aqui. Para Hobbes isso é uma espécie de sabedoria. Por quê? Eu dou um passo para trás, mas para ganhar algo maior. Correto? É um pacto. Por que é um pacto? Porque eu chego e falo para o outro assim, cara, vamos fazer o seguinte, né? Eu posso te matar e você pode me matar. Não é jogo para ninguém viver nessa tensão. Não é jogo para ninguém viver desse medo. Então o que a gente faz? Nem eu vou te matar, nem você vai me matar. Por quê? Porque aquele ali, o governante, o Estado, tem total poder sobre a gente. Se a gente fizer qualquer coisa contra o outro, se eu roubar alguma coisa sua, se eu ameaçar você, o Estado vem aqui e me aniquila. Então, vivendo neste medo, ninguém vai ter coragem de sair por aí fazendo coisa errada. Correto? Então, meus amigos, prestem atenção.
O Estado Leviatã deve ter caráter secular e deve garantir tão somente a preservação. A preservação, a segurança, ela é fundamental. Caráter secular significa o quê? Não religioso, ok? Felicidade para Hobbes, portanto, nada mais é do que o acúmulo de bens e a preservação da propriedade. Pessoal, preste atenção nisso. Liberdade para Hobbes não é sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz tendo seus bens, tendo a sua propriedade, tendo a sua vida preservada. Pronto, acabou. Você não precisa de liberdade para ser feliz. Ok? Bom, aí aqui, pessoal, eu selecionei para você um trecho da obra Leviatã de Hobbes. A gente vai ler junto aqui. Isso é mais do que consentimento ou concórdia, pois resume-se numa verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes, com toda a reverência, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. É nele que consiste a essência do Estado, que pode ser assim definida. Preste atenção. Uma grande multidão, pacto social, contrato social. Uma grande multidão institui a uma pessoa, mediante pactos recíprocos uns aos outros, para, em nome de cada um como autora, poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. O soberano é aquele que representa essa pessoa. Portanto, meus amigos, mais claro que isso é impossível, né? Todos nós agimos de acordo com um pacto e delegamos ao Estado, ao Leviatã, ao governante, todo o poder sobre nós. Mas, professor, isso não é a autenticação de uma ditadura, a autenticação de uma monarquia absolutista? Sim. Para Hobbes é melhor assim. Porque o que adianta você buscar liberdade se nem vida você vai ter? Né? Então você tem que optar. Ou segurança ou liberdade. Não dá para conciliar as duas coisas porque o homem não é um ser razoável, não é um ser equilibrado. Então não dá para você conciliar as duas coisas. Ok? Beleza? É isso que o Hobbes vai acreditar. Correto, meus amigos? Bom, então vamos continuar agora com Rousseau. Assim como Hobbes e Locke, Rousseau também foi um contratualista. Mas perceba que aqui a gente já está no século XVIII. Então, Rousseau vai olhar para a teoria de Hobbes, por exemplo, e vai ver muito diferente a natureza humana. Ok? Bom, uma ideia que é muito forte em Jean-Jacques Rousseau é a ideia do bom selvagem. Rousseau afirmava que o homem, no seu estado de natureza, ele é bom e inocente. Perceba aqui, pessoal, a grande diferença para com Hobbes. O homem, no seu estado de natureza, ele é bom e inocente. Ou seja, o homem nasce bom, né? E a vida em sociedade acaba o corrompendo, acaba fazendo com que ele seja egoísta, individualista, mesquinho. Mas lá no seu estado de natureza ele é bom, ele é inocente, ele é puro. Ele se vê como parte de um todo. Imagine você, por exemplo, uma tribo indígena. Na tribo indígena você consegue imaginar um sujeito egoísta? Não, né? Você não vai conseguir imaginar. Você vai conseguir imaginar um índio que guarda mais peixe para ele? Não, você não vai conseguir imaginar. Por quê? Porque numa tribo indígena, o sujeito ele se sente parte da natureza e se sente parte de uma comunidade. Ele não consegue se enxergar como um indivíduo. E isso, meus amigos, nem em questão material, ele não vai guardar mais coisas para eles, e nem em questão de crença. Ele não vai parar, por exemplo, para começar a estabelecer ideias próprias. Tipo assim, eu não gosto dessa religião que os deuses, que o pajé me obriga a seguir. Eu vou seguir uma religião diferente, ou então você é ateu, você é agnóstico, você é qualquer outra coisa. Não, você não consegue imaginar o índio pensando dessa forma, porque ele se vê como parte de um todo. Ele se vê dentro de um coletivo. Ele não se coloca na postura individual, ele se coloca numa postura coletiva. Ok? Então, isso para Rousseau
é um bom sinal. Por quê? Porque o sujeito ali, ele se sente, né, parte de algo. Ok? E ele se sente, acima de tudo, como igual a todos. Né? Não há diferença. Todos são iguais. Tá? A palavra igualdade, pessoal, ela é muito cara ao Rousseau. A palavra igualdade ela é fundamental. E aqui, só para estabelecer um rápido parâmetro para vocês, vamos estabelecer o seguinte. Ó. Locke, que já vimos algumas aulas atrás, Hobbes, e Rousseau. Palavra-chave para Locke: liberdade. Liberdade para Locke é fundamental, ele é o pai do liberalismo. Palavra-chave para Hobbes: segurança, preservação, tanto faz. Palavra-chave para Rousseau: igualdade. Estamos aqui, meus amigos, falando dos três contratualistas. Os três sujeitos que na história do pensamento propõem um contrato social sério. Tá? Mas você percebe que esses contratos vão variar. Por quê? Porque os três vão enfatizar necessidades diferentes ao ser humano. Justamente porque os três partilham também de ideias diferentes do que é o ser humano. Para Locke, o ser humano nasce, né, como uma tábula rasa, uma folha em branco. Ok? E por isso ele precisa de liberdade para se constituir. A liberdade faz parte da natureza do homem. Ok? Para Hobbes, o ser humano ele é mau por natureza. Né? Mal não no sentido de um sujeito que vai arquitetar um plano mirabolante. Não, mas ele é egoísta, ele é perverso. Ele faz as coisas para se defender. E é isso que gera o caos, é isso que gera a violência. Então, eu tenho que priorizar a segurança. Né? Ok? E Rousseau vai dizer que o homem ele nasce bom. Ele nasce querendo compartilhar os seus bens com os outros. Ele nasce, né, vivendo uma vida coletiva. Não diferente, não individualista. E por isso a palavra-chave é a igualdade. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo você saber. Locke vai afirmar a liberdade, Hobbes a segurança e Rousseau a igualdade. Perfeito? Perfeito. Espero que tenha sido claro isso aqui para vocês, porque a melhor maneira de vocês identificarem a diferença de Hobbes, Locke e Rousseau é observando isso. Ok, meus amigos? Continuando então. O otimismo em relação à natureza do homem é paralelo ao pessimismo em relação à civilização. Por exemplo, pessoal, Rousseau, mesmo estando aqui no iluminismo, veja bem, pessoal, isso aqui é iluminismo, século XVIII, mesmo sendo um iluminista, tá? Rousseau, ele vai criticar a ideia de que a civilização racional, tá, é um grande avanço assim. Para Rousseau não é tão avanço assim. Né? O homem, no seu estado de natureza, ele compartilhava os seus bens, ele agia num sentido de unidade, né? Num sentido de coletividade. Agora, a civilização traz ao homem muitas leis, muitas regras superficiais e traz ao homem também a ideia de que ele precisa de viver uma vida individualista e egoísta, né? Se preocupando apenas com a sua propriedade e ignorando completamente o outro. O que importa sou eu e o outro nada. Correto? Ok? Enquanto em Locke e Hobbes o estado civil é bem visto, em Rousseau é o estado de natureza que é admirado. Pessoal, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Veja bem, Hobbes e Locke eles vão partilhar de algo interessante. O estado civil é bem visto. O estado civil é aquele que vai dialogar com a natureza humana. Tá? Para Locke, o estado civil tinha que, de alguma forma, proteger a natureza livre do ser humano. Ok? E, para Hobbes, o estado civil tinha que controlar a natureza egoísta do ser humano. Agora, Rousseau ele vai olhar, não, o estado civil foi exatamente aquilo que destruiu a natureza do homem. Destruiu o seu ímpeto de bondade. Destruiu o seu coração bom. Por isso, o estado civil para Hobbes,
para Rousseau, tá? Não é bem visto, em hipótese alguma, correto? Ok? Bom, pessoal, uma informação básica aqui. Uma pergunta fundamental. Como começou toda a desigualdade entre os homens? Como foi que começou as disputas? Se os homens, eles eram puros, se os homens, eles eram bons, se os homens viam no outro, né, o seu semelhante, eu não sou nem melhor nem pior do que você, eu sou igual a você. O que aconteceu para que o homem perdesse de horizonte essa igualdade, perdesse de horizonte essa característica tão fundamental? Veja bem, pessoal, Rousseau vai ser claro. A propriedade privada desperta a inveja e a disputa entre os homens. O surgimento da propriedade impede o homem de viver de acordo com a sua natureza. Rousseau vai dizer o seguinte: toda injustiça, toda desigualdade começa quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra, né, e falou: este pedaço de terra é meu. Este pedaço de terra ninguém entra. Este aqui é apenas meu. A propriedade privada para Rousseau fez com que o homem despertasse um sentimento que ele não tinha. A inveja. Pessoal, olha isso. Rousseau vai na contramão de muita gente aqui. Se você for olhar, por exemplo, o próprio texto sagrado, a própria Bíblia, vai dizer que a inveja já começou, né, já com Caim e Abel. Não é? E o próprio Thomas Hobbes vai dizer: o ser humano ele é invejoso por natureza, ele é violento por natureza. Ele disputa com o outro, basta o sujeito existir, basta ter um outro sujeito que ele vai querer disputar. Você pega até as próprias tribos indígenas, que o Rousseau, né, elogia bastante, mesmo nas tribos indígenas, pode não ter conflitos, né, internos, mas conflitos com outras tribos tem bastante. Ok? Então, Rousseau está colocando aqui uma teoria totalmente nova. A inveja não é do homem. O homem não é invejoso. O homem, ele se tornou invejoso. Ele se tornou egoísta. Ele se tornou um sujeito totalmente individualista. Pessoal, isso aqui é totalmente novo na história do pensamento. Totalmente novo. Tá? E as repercussões desse pensamento a gente vai ver muito claramente em alguns pensadores socialistas, por exemplo. Correto? O surgimento da propriedade, então, impede o homem de viver de acordo com a sua natureza. Ok? Assim, é necessário um contrato social para amenizar os problemas oriundos da propriedade privada. Pessoal, vamos analisar bem aqui, antes da gente falar do contrato social que o Rousseau propõe. Como é a nossa vida moderna? Analisa, faz uma rápida análise da vida moderna. Não é uma vida individualista? Se o sujeito está ganhando dinheiro, se ele está com um salário bom, né, ele não se preocupa com o outro. Ele fala: não, eu estou bem, o que importa sou eu. Né? Eu entro na minha casa, eu entro no meu condomínio fechado. Quando eu entro ali, eu tenho paz, eu tenho segurança. Né? Então a minha vida num condomínio fechado, a minha vida, né, dentro de uma cidade que eu sei que vai me dar segurança, é uma vida tranquila. Tem pessoas que estão morrendo de fome, tem pessoas que estão numa condição precária. Não estou nem aí. O que importa sou eu. Né? Eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar o meu carro, eu consegui juntar uma grana para fazer uma viagem de férias. Então, eu estou tranquilo. Agora, pega no calo desse sujeito, faz o sujeito ter uma dívida. Ele não consegue mais dormir. Mesmo que, enquanto tem pessoas morrendo de fome no mundo inteiro, né, ele dorme tranquilo. Agora, na hora que vem uma dívidazinha para ele, vem uma conta atrasada, aí ele perde o senso da realidade, ele fica louco. É este homem, portanto, que o Rousseau está analisando. Né? É esse tipo de homem. Né? E os efeitos dessa propriedade privada, para Rousseau, é o individualismo. O individualismo, então, é um problema grave para Rousseau. Correto? E como amenizar os efeitos desse individualismo? Aí Rousseau vai propor
Um contrato social, ok? Contrato social. Vamos lá, vamos ler isso aqui. Acordo entre todos os homens, formando um corpo moral e coletivo, constituído por todos os membros da Assembleia Fundadora. Assim, o Estado é o povo. A liberdade garantida pelo contrato não é a liberdade natural, mas uma liberdade convencional. Vamos lá, presta atenção. Primeiramente, o que é o contrato social? É um acordo entre todos os homens. Tá? Os homens se reúnem em assembleia, tá? Formam ali um corpo moral e coletivo, e a partir dali eles vão discutir. Para Rousseau, um Estado tinha que ser criado, mas é um Estado que seria o próprio povo. Ou seja, não deveria haver uma distância entre o povo e o Estado. Por quê? Porque o Estado, na verdade, ele não é nem para representar o povo. Ele está para espelhar totalmente a vontade do povo. Ok? Portanto, eu tenho que criar um Estado que vá privilegiar a igualdade, que vá privilegiar a chamada vontade de todos, a vontade geral. Eu tenho que fazer, portanto, o bem público. O Estado tem que fazer o bem público e não o bem privado. O bem privado não é de interesse do Estado. O bem público, sim. Correto? E o Estado, portanto, deve lutar para que este bem público seja efetivado. Ok? Mas, prestem atenção. O que o Rousseau quer não é voltar a ser indígena. Né? Não tem como. O Rousseau vai dizer o seguinte, olha, não tem como a gente voltar para aquele estado e ser o bolso selvagem de novo. Não tem como. O que eu tenho que fazer? A liberdade garantida não é a liberdade natural. É uma liberdade convencional. Então, vamos ser livres, vamos ser iguais, sim. Mas não como era antes. Não tem como voltar a ser como era antes para Rousseau, ok? Não há essa possibilidade. Tá? É uma liberdade convencional que é garantida pelo Estado. Tá bom? Então, o Estado ele tem que se orientar pela vontade geral, a manifestação do bem público, como eu tinha colocado ali para vocês anteriormente. Ok? Portanto, o Estado não deve se orientar pelas vontades privadas. E perceba aqui que essa falta de distância entre o Estado e o povo gera, meus amigos, a noção de uma democracia direta. A gente vai ter uma aula que eu vou explicar melhor para você a diferença entre democracia direta e indireta. Mas aqui eu já adianto para vocês. O que é a democracia direta que já está implícita, tá, no pensamento de Rousseau? Bom, geralmente na nossa democracia atual, que não é direta, é indireta, o que a gente faz? A gente não escolhe as leis, a gente escolhe os representantes da lei. Rousseau acreditava que seria necessário que houvesse uma comunicação maior entre o Estado e o povo. Na verdade, não só uma comunicação, mas o Estado ele tinha que espelhar totalmente a vontade do povo. O líder, por exemplo, que fosse eleito pelo povo, ele tinha que ser um líder totalmente carismático, que apreendesse totalmente, tá, a vontade geral, a vontade da coletividade. Beleza? Porque o indivíduo, ele ao mesmo tempo, ele é o Estado e o cidadão. Não há separação entre o Estado e o cidadão. Ok? O Estado é o povo, como eu disse ali anteriormente. Então o indivíduo ele não pode se ver como uma parte isolada. Não, ele é o Estado. Tá? Ele é o cidadão e ele é o Estado ao mesmo tempo. Ok? E a gente vê aqui as bases da democracia moderna. Há uma grande discussão atual sobre essa questão da representatividade. Né? A gente vai ter uma aula mais específica sobre isso. No entanto, é interessante a gente saber aqui que há uma crise, né, na democracia representativa e uma valorização, né, de uma democracia indireta. É um assunto polêmico, um assunto que não há uma concordância total sobre isso, mas, né, a gente vai fazer uma ampla observação posterior sobre isso. Ok? Pessoal, quais são as críticas comuns
ao pensamento de Rousseau? Bom, as críticas comuns são: como estabelecer o que é a vontade geral sem ignorar que os homens nem sempre concordam com tudo? Né? Por exemplo, eu tenho uma vontade e você tem outra. Não seria bom que houvesse uma valorização também da individualidade? Como ver a individualidade no pensamento russoniano? É uma questão fundamental aí, tá? Bom, meus amigos, mas a gente pode resolver isso melhor quando a gente for falar de democracia direta e indireta ou democracia representativa. Por enquanto é isso, né? Vimos, portanto, aqui uma comparação de dois autores, Thomas Hobbes, tá? E Jean-Jacques Rousseau. Um acreditando que o homem ele é naturalmente egoísta, o outro acreditando que o homem ele é naturalmente bom. E daí, dessas duas concepções, vocês vão ver teorias políticas muito distintas, teorias políticas que vão discordar entre si. Beleza, meus amigos? Bom, a aula de hoje já acabou, espero que tenha sido muito útil para vocês. Até mais, obrigado, tchau, tchau. Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.